Quero te convidar nessa noite a abrir sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 2. Foi a mensagem que o Espírito Santo colocou em meu coração. Livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 7, nessa noite para a nossa meditação. Todos encontraram? Posso ler? Diz assim, só a parte A. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos aqui nessa noite na Tua presença. O Senhor já falou de forma extraordinária. E eu peço nessa noite, continue, Senhor, a usar a Tua serva nessa noite para transmitir aquilo que o Espírito Santo derramou no meu coração nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Pode assentar? A Bíblia nos diz que Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vai passar pela cidade de Éfeso. E Paulo vai começar a pregar o Evangelho. Paulo pregando o Evangelho, muitas pessoas começaram a se render, porque a palavra que Deus colocou sobre a boca de Paulo era poderosa. Era uma palavra que transformava vidas. Pessoas eram libertas, vidas eram mudadas, era tirada do ocultismo. A Bíblia diz que através das mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Os lençóis e os aventais de Paulo, Deus curava, expelia demônios. Mas todas as vezes, quando nós começamos a pregar o Evangelho, a semear a boa semente, a gente sabe que o mundo espiritual também, ele fica ativo. E ali naquele local onde ele estava pregando, a Bíblia nos diz que algumas pessoas começam a se irritar. Essas pessoas eram quem? Eram adeptos de uma deusa chamada Diana. Tinha um templo muito lindo naquela época ali. E eles começaram a fazer algumas estátuas, algumas imagens. E a vender naquele tempo. E a economia da cidade, ela ficou toda investida nessa adoração a deuses estranhos. Então quando Paulo pregava a palavra, alguém se irritava. Por quê, igreja? Porque alguém seria tirado do mundo das trevas e trazido para a presença do Deus vivo. Mas Paulo não vai ficar com medo. A Bíblia diz que Paulo continua a pregar e Paulo continua a ganhar vidas. Ele ganhava pessoas para o reino, mas os opositores também para a palavra. Esta palavra, irmãos, ela tem um poder maravilhoso. Enquanto eu prego nessa noite, o Senhor visita a tua casa. Enquanto eu prego nessa noite, o Senhor alcança os seus. Enquanto eu prego nessa noite, vidas são transformadas. Eu não sei se entrou alguém aqui nessa noite assim, preso pelas cadeias do pecado, mas eu tenho uma palavra para você. O Deus vivo, verdadeiro está neste lugar, e Ele diz para você nessa noite, uma nova história Ele tem para você. Palavra esta maravilhosa. Na cidade de Éfeso, eles também tinham um costume. Eles chamavam o livrinho, se não me falha a memória, livrinho efesino. Eles gostavam de mágica. Então, quando Paulo começa a pregar, é de uma forma tão maravilhosa que Deus começa a agir. A história nos conta que eles pegam livro, vão para a praça da cidade e começam a queimar os livros. Pessoas que andavam no ocultismo se entregam a esta palavra poderosa. É tremendo como Deus usa a vida de Paulo. E a Bíblia diz que por 40 anos, por muito tempo Paulo fica ali. 40 anos depois, Paulo agora passa o seu tempo. E a Bíblia diz que o apóstolo João,
ele agora vai escrever uma carta, inspirado pelo Espírito Santo, para a igreja de Éfeso. E a Bíblia nos diz que 40 anos depois, essa igreja estava coesa, essa igreja estava firme, essa igreja estava em um lugar estratégico. O que é um lugar estratégico? Aonde Éfeso ocupava era um lugar mais alto. As outras cidades, elas estavam em volta. Quando tinha, irmãos, tempestade, as águas vinham e afundavam os navios que estavam ali. Mas Éfeso não, era uma cidade que recebia muitos navios. Muitos vinham e se atracavam naquele lugar. Mas por quê? Porque eles tinham segurança, porque ali nada aconteceria. E quando eu fazia esta mensagem, o Espírito Santo diz para mim: esta igreja é a igreja de Curvelo nessa noite. Essa igreja está coesa, essa igreja está firme, esta igreja, muitos que estão lá fora vêm para este lugar. Sabe por quê? Porque aqui encontra segurança, aqui encontra transformação. Essa igreja está num lugar estratégico. Foi o Espírito Santo que colocou. Quantos entram aqui feridos e saem mudado e transformado? Quantos entram aqui cativo, mas a palavra que é pregada liberta? Ouve nessa noite o que o Espírito Santo está dizendo. Ele não te plantou aqui por plantar, não, irmão. Ele te colocou neste lugar porque Ele tem uma obra, porque Ele tem algo para fazer. Lugar estratégico. Pode ser que muitas igrejas já foram fundadas e afundaram, mas essa igreja ainda está de pé, porque ela tem a presença do Espírito Santo. Essa igreja tem uma história. 40 anos depois, ela tinha raiz. O vento não levou ela para qualquer lugar, porque ela está firmada em uma rocha inabalável que é o Espírito Santo, e é Jesus de Nazaré. Jesus é a rocha desta igreja nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui, mas o Espírito Santo, Ele fala contigo. Eu te coloquei em um lugar estratégico, eu te coloquei em um lugar para dar fruto. 40 anos depois, lugar estratégico. Pode ter que até fundou outros lugares, mas a igreja estava firme na rocha inabalável que é Jesus. Só que 40 anos depois, igreja, a gente já não fica muito mais como antes. Quando João escreve essa carta, ele estava falando de uma geração que estava passando e outra geração que estava vindo. E está acontecendo isso nos dias de hoje. Era uma geração que já tinha sido perseverante, já tinha trabalhado muito para o Senhor. Só que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, a gente está com a alma incendiada. A gente vem para os ensaios. Quando fala assim, vai ter uma reunião hoje, nós vamos ensaiar. Você é a primeira a vir. O trabalho de oração, você é a primeira a chegar. Lembra quando você começou no início? No início a gente ia para a consagração de manhã. Quando alguém dizia assim, meio-dia nós vamos abrir o templo e nós vamos adorar o Senhor e fazer mais uma oração. Você mesmo trabalhando, a sua alma estava incendiada. Você comparecia e dava o seu nome. É uma mensagem de reflexão para mim e para você nessa noite. Quantas vezes, igreja, nós colocamos a melhor roupa, mas nós chegamos aqui vazio. Mas nessa noite, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja de Curvelo nessa noite. Uma igreja sensível é uma igreja que se dobra. Uma igreja sensível, irmãs. E eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite. Você fez até escova para vir nesse culto.
Mas só Deus sabe como você chegou. É porque o Espírito Santo soprou no teu coração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu quero nessa noite conversar com os irmãos algumas marcas, algumas características da igreja que ouve a voz do Espírito Santo. A primeira marca é a igreja que tem reserva espiritual. A Bíblia nos fala em 2 Reis, capítulo 4, que tinha uma mulher, ela fica viúva, a Bíblia não relata o nome dela. Essa mulher, ela fica viúva, o seu marido deixa com uma dívida. Esta mulher então, ela vai até o profeta Eliseu, e ela diz assim: olha, profeta, o meu marido servia ao Senhor, e agora ele morreu, e os credores querem levarem os meus filhos cativos. Aquele homem olha para aquela mulher, porque tem momento, irmãos, que a gente não tem resposta para tudo. Ele olha para ela e fala com ela: o que te hei de fazer? Eliseu não sabia o que ele ia fazer com aquela mulher. E ele diz: o que te hei de fazer, mulher? E me chama a atenção porque essa mulher responde assim: a tua serva, ele fala com ela: declara-me o que você tem em casa. Quando ele pergunta para ela, ela fala com ele: a tua serva não tem nada. A tua serva não tem nada. Mas eu louvo a Deus, que Deus ele trabalha de uma forma extraordinária. E ela vai se lembrar no meio, porque no meio da crise, quando alguém pergunta a gente se a gente tem, a gente responde o quê? Eu não tenho nada não. Mas Deus trabalha para confundir. A Bíblia diz que aquele que está fraco é aí que ele está forte. Deus trabalha na contramão do homem. E quando ela fala: eu não tenho nada, mas ela vai lembrar que lá no armário dela tem um potinho de azeite. Um potinho de azeite. E me chama a atenção, o pote estava onde? Dentro da casa da mulher. O pote não estava do lado de fora. A mulher sai para pedir socorro do lado de fora. Mas aqui o Espírito Santo está falando para você. Você está pedindo socorro lá fora, mas nessa noite o socorro que você precisa está dentro de você nessa noite. É a presença do Espírito Santo. Quem tem a presença do Espírito Santo, o vento está soprando, mas você continua firme, porque você nessa noite tem a presença do Espírito Santo. A gente vem para o culto, irmãos, bonita, mulheres vitoriosas, mas quem olha para você, se você contar a sua história nessa noite, daria para escrever um livro. Aí alguém está dizendo: como que essa mulher consegue ainda adorar a Deus? É porque você tem a presença. É porque você tem a presença. É porque você tem a presença do Espírito Santo. Os obreiros que estão aqui nessa noite, vocês estão na última linha de frente antes do arrebatamento da igreja. A pressão, igreja, não está fácil em cima desses homens de Deus. Mas sabe por que eles têm suportado? Porque eles carregam a presença de Deus nessa noite. Sabe por que você não entrega o seu cargo? É porque você tem a presença do Espírito Santo. Sabe por que você ainda vem? É porque você ainda tem a presença do Espírito Santo. Quem carrega a presença faz como aquela mulher. Ela fala para ele: eu tenho um azeite, vai lá, pega todas as vasilhas emprestadas com seus vizinhos. Pega todas. Sabe o que ele estava ensinando? Tem que ter comunhão. Aonde tem a presença de Deus, tem a presença da comunhão com os irmãos. Derramachuri de calamanai. Tenha comunhão, porque a presença desce. O vaso que está vazio, Deus enche. Quem não tinha mais força, sai daqui
renovado nessa noite, porque carrega a presença de Deus sobre você. A presença. Me dá vasos, Débora. Me empresta teus vasos. Estou só usando ela tipicamente aqui. Me dá vasos, porque eu tenho comunhão. Aí alguém está dizendo assim: mas por que você está dizendo? É o Espírito Santo, igreja. Eu não sei a história da igreja não, mas o Deus que conhece nessa noite sabe. Aí ele fala, é a presença gera comunhão, faz pegar nas mãos. Tem dia que meu cabelo está mais anelado, o da Débora está mais liso, mas nós vamos entrar juntas lá no céu, porque nós temos a presença de Deus. Carrega a presença, pega vasos. Vamos encher. Vai enchendo o vaso. Vai enchendo o vaso. O texto fala que parou por quê? Porque não tinha mais vaso. Mas enquanto houver vaso na casa, o azeite vai descer. Enquanto houver vaso na casa, tua alma vai ser incendiada nessa noite. Igreja do Senhor. Pode alguém dizer para mim assim nessa noite: mas e os vasos que estão quebrados? E os vasos que estão encostados? Deixa ele lá. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Remanagachai. O oleiro nessa noite ele está trabalhando. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz a esta igreja nessa noite. Fabíola, eu não estou com a minha alma incendiada assim não. Eu olho para o pastor Gideão e eu falo, oh, meu Deus. Ele vai para um lado, vai para o outro, está incendiado, irmãos. Cada um derrama na presença de Deus como quer. Cada um dá o que tem. Tem gente que é cheio de protocolo. Nessa noite o Espírito Santo quer que você quebre e se entregue a Ele sem reserva. Ei, Xanagasuri Andekalamanai. Ele quer que você se quebre, se derrama, porque quem desce, recebe, sobe cheio. Ei, derrassuri, andarabachai. Quando eu estava nessa tarde, o Espírito Santo, eu tinha outra mensagem, mas o Espírito Santo diz, Adede Curvelo, nessa noite o Senhor quer derramar algo novo sobre a tua vida. Ô, gente, tem dia que Deus decide visitar a casa de alguém. E quando Ele decide, Ele sabe. A gente trabalha com mulheres, as irmãs estão aqui, linha de frente. Irmãs, é cada situação difícil. É coisa da gente olhar para trás e querer voltar. Mas o céu tem algo novo nessa noite para minha casa, para a sua família nessa noite. Não desista! Deixa os vasos lá, porque enquanto houver vaso, a presença de Deus desce. Enquanto houver vaso, tem dons do Espírito dentro da casa. Tem dons do Espírito dentro da casa. Talvez teu vaso esteja até emborcado, mas Deus vai nessa noite colocar na posição certa, porque a glória dele vai descer dentro do vaso. É noite, eu não sei porquê. Tem muita gente que está aqui, pastor Zacarias, mas precisa entrar numa posição nova. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo te conhece. Pede Ele, incendeia minha alma, Senhor, porque na casa que Ele está presente, tem todo dia coisa nova, tem dons do Espírito. Derrachuri candaramanai, imanchou derrachubia, enagachou enerrácia. Quem tem ouvido ouça. Ouvir é praticar, irmão. Não é só sentar não. Ouvir é você colocar em prática. Escuta nessa noite. O Espírito Santo tem algo com você. É diferente o que Ele derramou na sua vida. Entra na posição que Deus quer nessa noite. Oh, glórias. A casa que Ele está presente, oh, irmãos. O pastor Zacarias,
Ele lembra os pastores meu passado. Tem dia que eu sinto saudade. Quando a gente começava o culto, um levantava e falava em línguas, o outro vinha e interpretava. A igreja que carrega a presença de Deus, ela tem dons espirituais, igreja. Ela é uma igreja acesa, ela é uma igreja viva. Tem gente que a partir de hoje, não é porque eu estou pregando não, porque aqui tem um homem de Deus, eu respeito a unção que está sobre a vida dele. É porque a partir de hoje, tem pessoas que vai começar Deus te incomodar. Deus vai te dar sonhos proféticos. Deus está visitando teu vaso. Deus vai abrir boca de quem está calado aqui, tem dom de profecia. Deus vai colocar de pé quem Ele tem propósito nessa noite. Característica de uma igreja viva: tem reserva e a presença de Deus sobre a igreja. Aleluias. Era baixai de calamanai. Ei, chori calabachúria. Ei, de camanácia. Glórias. Tem a presença, oh glória. Quando tem a presença, tem língua estranha. Tem renovo, tem abraço do Espírito Santo. Tem quem está caído, Deus levanta. Eremachuri de calamanai. Em muitos lugares eles pregam: pode ir embora. Se vai um, vem 10. Aqui não. Nessa igreja aqui, se caiu, tem 10 para te levantar. Recebe o abraço do Espírito Santo nessa noite. Recebe nessa noite, porque Ele está na casa, oh glória. Tem banquete espiritual. Papai está na casa, passeando. Tem ministério aqui que Deus vai mudar. Ele vai colocar as diretrizes para você nessa noite. Ele vai te dar o que você tem pedido para Ele. Busca a presença. Ô igreja, a gente pode perder tudo, mas a presença dEle não. Não perde essa presença. A gente entra em qualquer lugar sem estar bem vestido. A gente entra, mas sem a presença dEle só canta quem tem a presença. Só caminha quem tem a presença. Só consegue caminhar anos no ministério quem tem a presença. E nessa noite eu estou pregando para a igreja que tem a presença de Deus sobre ela. A marca do Espírito Santo, ela queima dentro de você nessa noite. Quem tem a presença paga as dívidas e vive com o que Deus deixou. O azeite era a presença de Deus. Ela pagou a dívida e ela tem. Deus está falando para você nessa noite. É com o que você tem. Ele não precisa de nada de ninguém. Você vai é com o que você tem. A Débora é com a voz que ela tem, com a unção que ela tem. Deus, Ele dá para cada um nessa noite. É com o que você tem que você vai avançar nessa noite. Porque você tem a presença de Deus. Oh glória. Eu quero entrar na segunda característica. Uma igreja fortalecida na tempestade. Atos dos Apóstolos 27 fala que Paulo está dentro de uma tempestade. O barco de Paulo sofre vários açoites. É jogado de um lado, jogado de um outro lado. A gente sabe que tempestade tira o nosso equilíbrio. Tempestade vem, faz a gente até questionar o nosso chamado. Tempestade tira as nossas reações. Quando a tempestade vem, Paulo está dentro dessa tempestade. E a Bíblia fala que alguns dias eles vão enfrentando essa tempestade. Eles tentam de um jeito, tentam de outro. Só que a tempestade não cessa. Eles olham para o céu. A Bíblia diz que mais de dias eles não viam sol e nem lua. Naquela
naquela época a lua e o sol é que guiava a navegação. E eles estão olhando ali e não conseguem resolver nada. Então eles têm uma ideia. Eles chamam a tripulação, Júlio César, e falam: olha, nós vamos pegar cordas. E essas cordas nós vamos passar de um lado para o outro dentro do barco. E nós vamos cingir esse barco de um lado para o outro. O que isso quer dizer? Por que eles faziam isso dentro da tempestade? Porque quando vinha a tempestade e ela açoitava o barco, se ela não tivesse cingido, o barco se quebrava, ou então ele vinha a pique e naufragava. E quando eu lia isso, o Espírito Santo dizia para mim: fala para a igreja daquela noite ali em Anadê Curvelo, que eu estou fortalecendo com as minhas cordas espirituais. Você não vai a pique, você não vai afundar, porque está descendo nessa noite o renovo que você precisa. Tem cordas nessa noite à disposição, e essas cordas são espirituais. Sabe por quê, irmãos? Tem hora que a gente vai navegando. Eu conversava ali com meu esposo, eu fico olhando o pastor Zacarias, para ele chegar onde ele chegou. Quanta tempestade esse homem enfrentou, quantos dias difíceis. Mas eu quero dizer para você: o Deus que atravessa dias difíceis está nessa reunião nessa noite, e Ele tem corda espiritual para a tua história nessa noite. Fabiola, minha família vai naufragar, porque a gente vê um tanto de irmãs do círculo de oração. Tem dia que a gente está tão linda, mas lá dentro da nossa casa tem uma guerra. O Senhor nessa noite está dizendo: tem cordas espirituais vindo para o teu barco, mulher. Tu não morre no meio dessa tempestade. Você tem história para contar. Porque tem hora que a tempestade vem tão forte que a gente olha para o céu e fala: Senhor, o Senhor ainda está no controle. Porque igreja, quando está dando tudo certo, é bom você adorar a Deus, é bom você cantar hino de louvores. Mas o dia que o teu barco está sofrendo açoite, a tua noite é longa. Mas eu quero dizer nessa noite: o Espírito Santo te visita. Quando a sua noite é longa, o sono vai embora, você vira para um lado e para o outro, e você fala: Senhor, aonde tu estás, Senhor? É o gemido da alma. Pode chorar, amada. É noite de Deus te fortalecer. Ele sabe a guerra que você está enfrentando. Ele sabe os dias difíceis. Ele sabe como é o seu dia. Oh, glória. A tua noite tem alguém que te visita, é o Espírito Santo. Tem alguém que está falando: Senhor, é só gemido na oração, Senhor, mas é isso que te mantém de pé. É as cordas espirituais que Ele manda para você. É noite, é barco balançando, é a gente cantando que Jesus liberta, mas o marido ainda está lá na bebida. Oh, glória! É a gente dizendo que Jesus vai te dar filho e você ainda continua estéril. Mas tem barco nessa noite sendo revestido, está sendo cingido. Você não vai à deriva. Alguém está dizendo assim: todo mundo lá na sua família morreu disso, mas você não morre. Deus tem história com você. Deus está cingindo o teu barco nessa noite. Sabe por que eu falo disso, de cingir o barco? Porque quando a gente está cantando, mas seu filho está preso na cadeia, quando eu vou pregar, no final as dirigentes do Círculo de Oração Fogo Puro: olha, ora para mim, irmã, meu filho foi preso. É você dar conta, é porque seu barco está cingido, seu barco está revestido, igreja. Senão a gente vai à deriva. É você estar regendo. Tem uma amiga advogada, bem sucedida, mas ela chegou para mim em novembro e falou: Fabiola, eu tenho uma coisa para te contar, é um segredo, eu não quero que você fale para ninguém. Eu olhei para ela e falei: meu Deus, agora eu fiquei com medo. Eu tenho que guardar um segredo, Jesus. O que é? Mas eu vou guardar.
Fala aí, que eu só vou contar para o meu amigo Jesus. De vez em quando a gente tem que contar, né, Débora? A gente não dá conta. Ela olhou para mim e falou assim: eu fui diagnosticada com câncer. Eu vou morrer. Meus filhos estão pequenos. Eu falei com ela: sua guerra é a minha. Se você não tem força, eu vou orar por você, mas você não vai morrer na batalha. É isso que o Senhor nessa noite está dizendo. Sabe por que você não morreu? Todo dia o inferno aposta. Ela para de cantar. Eu vou afrontar ela, ela vai parar. E Deus está dizendo: você vai continuar marchando, porque o meu revestimento ainda desce do alto para a tua vida. E o Espírito Santo fala no meu coração nessa noite. Ele vai te dar sonhos proféticos à noite. São estratégias para você vencer em meio à guerra. Ele não quer que você fale para ninguém. Somente dobre o joelho, o que o Senhor te mostrar. Se Ele te mostrar seu filho, eu não sei quem Ele vai te mostrar. Entra no campo de batalha e não fala para ninguém. As pessoas vão te perguntar: por que você está assim? Seu filho está lá no mundo das drogas, ele está arrebentado. É porque ela não conhece o Deus que você serve. O Deus que você serve, Ele anda com você em tempo de batalha, e você não morre no meio da guerra. Ei, Machuri de Calamanai. Recebe nessa noite, recebe. Recebe renovo. Recebe batismo com o Espírito Santo. Recebe nessa noite cura para a tua alma, para o teu espírito. Recebe nessa noite renova espiritual para você vencer a guerra. A guerra não te mata. A guerra não vai naufragar o teu barco, porque dentro do teu barco está Jesus de Nazaré. Eu não sei se o barco da outra pessoa vai naufragar, mas o seu tem Jesus. O seu tem Jesus, o seu tem Jesus, o seu tem Jesus. Jesus está dentro da navegação. Jesus anda com você no meio da tempestade. Você está falando: essa síndrome do pânico me mata. Quantas mulheres, irmãos, eu estou pregando aqui a realidade das mulheres. Trabalhei com círculo de oração muitos anos. A gente pensa que vai morrer. Essa crise de ansiedade que o inimigo lança sobre a tua vida, nessa noite papai está jogando por terra. Sabe por quê? Tua vida é dele. Esses dias eu fiquei, pastor Zacarias, até preocupada, que a gente precisa investir mais nisso, quebrar alguns tabus. A esposa de um dirigente de Belo Horizonte me levou para pregar, e quando eu ministrava, Deus me tomou, e eu comecei a repreender o espírito de suicídio. Eu repreendi espírito de suicídio. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem poder sobre essa casa, porque a gente está na direção do Espírito Santo. E quando eu estava ministrando, eu vi essa menina chorando. E quando eu olhei para a testa dela, estava escrito morte. E tinha umas irmãs de guerra que foram me acompanhando, lá da cidade que eu nasci. E elas foram comigo. Eu falei: ô irmã, dá um abraço nessa irmã. Quando ela abraçou, essa mulher caiu de joelho chorando. Quando eu cheguei em casa, eu não estava entendendo nada. No meu WhatsApp estava escrito: era eu que ia suicidar. Eu já tinha projetado. Eu ia jogar minha filha do terceiro andar não, de um prédio lá alto. E eu depois ia pular. Eu falei com ela: minha filha, nós crescemos juntas. Jesus entra na sua guerra. Fabíola, eu não aguento mais. É porque eu e você nessa noite tem um limite. Mas o Deus que você serve, Ele é ilimitado. Ele desce do alto nessa noite e dá livramento para a tua casa, dá livramento para a tua família e renova suas forças no meio da guerra. Oh glórias! Enquanto Ele te renova, tem livramento chegando. Enquanto Ele te renova, Deus desfaz os laços do inimigo. Enquanto Ele te renova, sua vida é incendiada com a presença de Deus. O espírito de morte, ele não tem poder na minha casa e nem na sua, porque a presença de Jesus está lá. E aonde a morte chega, ele bate de frente com Jesus. Oh meu Deus, Ele é a ressurreição e a vida. A morte tem que ir embora. Deus está dando livramento na tua casa nessa noite. O inimigo planejou, ele fez de tudo para você não chegar aqui, mas o Senhor diz: tem livramento para tua casa nessa noite. Tem renovo para tua casa nessa noite. Oh glória,
O moço do som, abre um agudinho para mim aí, por favor, no microfone. Abra um pouco o agudo. Jesus visitou, oh glória, essas cordas. A corda humana, Débora, o homem tem poder de cortar, mas a corda espiritual ninguém toca, porque foi Deus que revestiu, foi Deus que desceu no barco, e Ele disse: não vai morrer, porque ainda tem que contar história, tem que falar que Jesus fez, tem que cantar o hino da vitória, porque Senhor, Ele é o Deus da minha vida e da tua, Ele não é Deus de deixar a gente envergonhado, Ele cumpre propósito. Oh glórias. Eu quero terminar nessa noite com a última corda. Oh glórias. Aleluias. Oh glórias. Oh glórias. Eremahashuri de Kalamanai. Enderrachore Calabachai. Oh glórias. Oh aleluias. É bom demais pregar na casa que tem liberdade com o Espírito Santo. Oh glória. Oh glória. Eu quero trabalhar nessa noite a última característica da igreja que ouve a voz do Espírito Santo. Essa igreja, ela não abandona o barco. Eu vou pegar mais um trecho, que esse texto é muito grande, Atos dos Apóstolos 27. Deus aparece para Paulo, porque já tinha ido toda a esperança de salvamento daquele povo dentro daquele barco. Parece até uma história de terror quando você lê Atos 27. Tamanha foi a tempestade que eles enfrentaram. Paulo, ele pensa: não, eu não vou chegar em Roma, não vai dar certo. Essa tempestade tem muitos impedimentos, tem muito empecilho. Não vai ter jeito de eu fazer, não vai ter jeito, eu estou calculando de um jeito. O Espírito Santo vai te dar tudo. Ele dá medida, irmãos. Ele calcula tudo, ninguém fica perdido não. A Bíblia diz que no meio dessa tempestade, quem aparece para ele? A presença de Deus dentro do barco. E quando essa presença aparece, ele fala: Paulo, não temas. Assim como eu disse para você lá em Jerusalém, para testificar do meu nome, tu irás, Paulo, testificar do meu nome em Roma. Ele estava dizendo: o que eu falo eu cumpro, Paulo, o que eu prometo eu faço. Pode ter impedimento, tempestade, dias difíceis, noite em clara, mas a minha palavra, ela, ninguém tem o poder de apagar o que eu escrevi. Paulo então olha e fala: meu Deus, eu acho lindo. Paulo, todo mundo que tem ministério tem que ler, porque ele se levanta no meio da tempestade, onde estava abatido. O homem se levanta como capitão: olha, Deus disse que ninguém aqui nessa tripulação vai morrer. Ele vai me dar, por causa de mim, que ele tem uma promessa, a vida de todos aqui está protegida, ninguém morre. Paulo se levanta e fala: todo mundo aqui vai sobreviver. Deus falou que pode acontecer lá no final que o barco se quebre, mas nós vamos ficar dentro da navegação até quando Ele mandar. E a Bíblia diz que Ele joga, me fale o nome agora, me ajuda aí. Como? Âncora, obrigado pastor. Ele joga a âncora e o mar vai para um lado, vai para o outro, e eles tentam ter estabilidade no meio da tempestade e não conseguem ter estabilidade. Então o povo que estava na tripulação, porque o barquinho é apertado, né? O barquinho, 276 pessoas, imagina a dificuldade que era lá de comunhão, a dificuldade que era lá para um entender o outro. Esse espaço aqui é o meu, essa cadeira aqui é a minha, é o espaço. Eu tinha uma menina na igreja que ela tinha síndrome de Down. Deus sempre trabalhou isso na minha vida, porque eu sempre fui brabinha, pastor. Mas ela sempre sentava em cima de mim, eu tinha que dar o lugar para ela caladinho. Porque Jesus, ele tem as estratégias de trabalhar na vida da gente. E um vai para um lado e Paulo olha e eles pensam: não, nós não vamos ficar aqui não. Esse negócio aqui, o capitão falou que é para ficar dentro do barco, que vai dar certo. Foi ele que ouviu a voz de Deus, não foi eu não. Esse negócio aqui não vai dar certo não. Nós vamos pegar o nosso barquinho, vamos entrar dentro desse barco, porque esse barco vai naufragar e nós não vamos morrer à deriva não. Pega barquinho, todo mundo dentro da tripulação. Vem, Débora, vamos entrar dentro do barco.
Vem, irmã, nós vamos descer. Nós vamos chegar em terra firme primeiro. O restante que morra, né, pastor? Nós não tem nada a ver não. Esse bote aqui não cabe todo mundo. Só que Deus deu uma palavra para Paulo. Paulo olha e fala assim: a ordem de Deus é que ninguém saia. Quem sair debaixo da proteção, eu não tenho nada a ver. Mas quem ficar tem livramento de Deus para tua casa. Quem fica, Deus protege. Quem ouve a voz de Deus não morre à deriva. E meu corpo arrepia nessa noite. Sabe por quê? O inimigo já planejou roubar a semente que você plantou no coração do seu filho. Mas nessa noite Deus está dizendo: fica dentro do barco, porque o inimigo não vai tirar aquilo que eu te usei para plantar na vida do teu filho. Fica dentro do barco. Tem proteção, tem livramento. E a gente não entende, a gente prepara. Filho, dá danoninho, cuida, dá o melhor, protege da chuva. A gente toma até chuva para filho não molhar. Não é assim, igreja? E o inimigo, quando você manda ele para a faculdade, papai e mamãe trabalhou a vida toda, quero ver meu filho formado. Mas quando você manda ele para a faculdade, sabe o que os professores falam? Desconstrói tudo que você aprendeu. Desconstrói. Se construa para o novo mundo. Mas eu prego para uma igreja que ouve a voz do Espírito nessa noite. Quem tem ouvido, ouça. Deus está te dando nessa noite estratégia para você proteger a semente que foi plantada no coração do seu filho. Ninguém vai tocar na tua casa. Deus vai dar entendimento. E tem gente que falou assim: eu não formo filho não. Para a faculdade forma. Eu conheço 2 irmãos que trabalham vendendo banana do sítio deles. E formou uma médica, a doutora Ilza, amiga nossa. Deus tem sonhos para a tua família. Fica dentro do barco nessa noite. Ninguém vai tocar naquilo que Deus te deu. A sua família é do Senhor. Eu vou dar um pulinho ali, pastor Zacarias. Esse barco, se o senhor está apertando demais, eu vou dar um pulinho ali. Fica dentro do barco. Tem livramento para a casa de vocês, obreiro. Irmãs, tem livramento. Fica dentro do barco nessa noite. Eu não vou ficar dentro desse barco não, porque falaram que eu não vou nem mais pregar. Eles fecham uma janela, Deus abre a porta do céu para você. Quem é o dono da sua vida é o Senhor. Fica dentro do barco. Tem norma para receber o que Deus tem. A gente não está aqui só não recebe não. Tem protocolo dentro do barco. Tem uma ordem nessa noite. Fica dentro do barco, que dentro do barco tem cobertura. Tem cobertura para o teu ministério. Tem cobertura para a tua casa. Tem cobertura para os seus nessa noite. Fica dentro do barco. Dentro do barco pode estar difícil, mas tem a presença de Jesus dentro do barco. Oh, glórias! Tem ordem. Fica dentro do barco. Tem ordem, tem protocolo para seguir. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Fica dentro do barco. Dentro do barco é melhor. A ordem de Deus nessa noite para você, porque enquanto você está dentro do barco, o Espírito de vida invade nessa noite e toca áreas que estão mortas e traz à vida aquilo que você já achou que não tinha mais jeito neste lugar. Fica dentro do barco. Eu ia fechar agora, mas eu só vou abrir esse tópico aqui. Débora, me ajuda cantando um louvor no final. Pastor. Quem puder ficar de pé nessa noite, fica dentro do barco. O barco pode estar difícil. Deus tem ordem. Não saia da onde Deus te mandou. Espera o sinal de Deus.
Tem gente que fala assim: não fico mais. Eu entrego minha carta hoje, entrega nada. Essa casa precisa de você. Fica dentro do barco. Dentro do barco tem novidade do céu para a tua vida. Nós vamos orar agora. Eu quero orar. Tem mulheres que entrou aqui. Você já viu aquela área da sua vida que você coloca uma pedra e você fala assim: eu não toco mais nesse assunto. Eu não vou mais falar sobre esse assunto. Não é assim que a gente fala? Tem situações dentro da nossa casa que está tão difícil, a gente fala: eu não vou mais tocar nesse assunto. Eu coloquei uma pedra. E a gente pensa assim: isso não é para mim. Isso não é, Deus não tem nada disso para mim. O Senhor nessa noite está aquecendo a promessa no teu coração. Ele está dizendo para você: foi Ele que plantou esse sonho. Vai dar certo porque Ele está na frente. Pode ser que saiu alguma coisa do lugar, mas Ele te toma pela mão nessa noite e te diz que tu és dEle. Ele te fortalece e Ele vai cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Fica dentro do barco, não sai, espera a ordem de Deus. Você diz para o Senhor: vou fazer minha mala e vou embora. A ordem de Deus é: fica no casamento. Não abre mão da tua família. Ela é o bem mais precioso que Deus te deu. A gente fica sem tudo, irmãos. A gente pode perder tudo. Agora nós perdemos o pastor Adailton. Eu nunca valorizei tanto a família. Porque é a família que vai te sustentar no dia de crise. Não abre mão da tua família, é o teu bem mais precioso. Sabe o que o Senhor está falando? Tem filho que dá problema mesmo. A gente tem que olhar esse vale seco e profetizar: vida, eu peço a ti, volta para este menino e coloque ele de pé novamente. Não abra mão da tua família. Não abra mão do teu marido. Se Deus prometeu que vai salvar, espera. Você vai cultuar junto com ele dentro da casa do Senhor. Não abre mão. Não vai embora da tua casa. Foi o Senhor que te deu. Tem hora que as palavras chegam no teu coração e você diz: Senhor, eu vou desistir. Eu não aguento mais. Mas o doce Espírito Santo arranca do teu coração nessa noite toda mágoa, toda palavra que você ouviu. E Ele te diz nessa noite: fica dentro do barco. Só recebe quem permanece. Você vai viver o culto de ação de graça. Não é assim que você fala para o Senhor? Você fica lá: Senhor, eu vou pôr um canto aqui, vou pôr a Débora para cantar aqui, vou chamar o pastor Zacarias para abençoar aqui. Fica dentro do barco. A sua família, ela é de Deus. Deus tem um projeto com a tua casa. Deus tem um projeto com você, com seus filhos. A promessa que Ele te fez ainda está de pé. Oh, glórias! Recebe um abraço do Espírito Santo. Fica dentro do barco. Tem dia que é difícil, mas a presença dEle te sustenta. Põe a mão no teu coração. Eu não sei o tamanho da guerra, mas existe alguém que compra a tua guerra nessa noite. Ele está com você. Você não está sozinho. Tem hora que a gente tem tantos planos, gente. A gente tem tantos planos e tem hora que a gente quer colocar dentro da gaveta. O Senhor está dizendo para você: eu vou cumprir tudo. Os sonhos que você sonhou é os sonhos de Deus. Foi Ele que sonhou, foi Ele que planejou. Aí você diz assim: Senhor, eu tenho uma mente fantástica. Foi Deus que te deu essa mente, oh glória. Porque Ele tem propósito para a tua história. E não vai ficar só aqui. Ela vai expandir. Diz o Senhor para você nessa noite: eu quero orar pela tua vida. Não abre mão da tua família. Ela é seu bem maior. Deus tira do tráfico e faz pastor. Ô gente, Jesus, Ele é mestre em pregar coisas quebradas, pessoas falidas, e dá um nome novo, arauto novo. Deus está dizendo para você: espera. Não abre mão da tua casa. Não abre mão da tua casa. Não foi você que pediu aquele quarto? Então fica.
Deus vai te dar força nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, eu oro por esta mulher nessa noite, que precisa de força para permanecer no barco, que precisa, Senhor, da orientação do Teu Espírito. Espírito Santo, esta casa é Tua, este povo é Teu, Senhor. Tu conduz ele como o Senhor quer. Alegra nessa noite, Senhor, edifica, tira a raiz de amargura, limpa, Senhor, o coração e completa a obra, porque esta obra é Tua.